Nesse momento, convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, louvamos e bendizemos ao teu santo nome nesta hora, gratos por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, através da leitura bíblica, através dos cânticos e hinos entoados a Ti. Nesta hora, Senhor, suplicamos o auxílio do Teu Espírito para com as nossas vidas, que o Teu Espírito possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender a Tua Palavra e que ela venha a ser aplicada aos nossos corações, que saiamos nesta noite edificados pela mesma. Ó Deus, nos dá esta graça, nos dá esta bênção de sermos edificados por Ti. É o que Te pedimos, humildemente e com perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, quantas vezes nesta vida não nos sentimos tentados a reagir com raiva, a reagir com ressentimento diante das injustiças que nós experimentamos nesta vida? Quantas vezes nosso coração ele não se inflama diante das críticas ou diante das perseguições, das dificuldades enfrentadas por nós? Hoje nós aprenderemos com o Senhor Jesus Cristo a olhar para algo que o mundo considera como fraqueza, mas que à luz da Bíblia é na verdade força. Hoje aprenderemos com o nosso Senhor algo surpreendente, queridos. A verdadeira força não está em agir, em vencer com agressividade, mas em ser manso. E ser manso, meus queridos, é controlar nossa força, submetendo-nos à vontade de Deus, confiando em Deus, na sua justiça e nas suas promessas. Veja, em nossa série de mensagens aqui, no Evangelho de Mateus, paramos naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo, ele sobe ao monte e ele então passa a proferir o maior sermão já pregado entre os homens, o Sermão do Monte. Cristo inicia este sermão com as bem-aventuranças, que basicamente, meus queridos, são as marcas do caráter cristão, as marcas do verdadeiro cidadão do reino de Deus, as marcas do homem e da mulher que são verdadeiramente felizes, verdadeiramente abençoados por Deus. E nas bem-aventuranças observamos claramente que há uma progressão. Primeiro, eu reconheço a minha miséria espiritual, eu reconheço que de fato eu sou pobre de espírito. Segundo, eu me entristeço, eu me arrependo, eu lamento e choro pelos meus pecados. E posteriormente vem a mansidão. A mansidão, ela é basicamente uma extensão natural do processo. Colocando de outra maneira, não basta
reconhecer que eu sou espiritualmente pobre. Não basta eu chorar pelos meus pecados, eu preciso me questionar como é que eu reajo diante da vontade de Deus, ou como é que eu reajo quando as pessoas ao meu redor me lembram da minha condição de pecado. Veja, de acordo com a terceira bem-aventurança, a resposta do cristão diante dessas duas circunstâncias é a mansidão. Com base nisso, eu gostaria então de convidar você a meditar comigo nesta noite sobre o seguinte tema: a mansidão que herdará a terra. A mansidão que herdará a terra. Nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite é o seguinte: a mansidão não é fraqueza, mas força controlada pela graça de Deus. A mansidão, ela não é uma fraqueza, mas é a força controlada pela graça de Deus. Infelizmente, queridos, nós sabemos que o mundo possui uma visão tanto quanto distorcida a respeito desta bem-aventurança. Por isso, é sempre bom, antes de nós adentrarmos e explicarmos o que é que significa a bem-aventurança, nós limparmos um terreno, nós esclarecermos, de fato, o que não é ser manso. Então, antes de nós tratarmos positivamente o que é mansidão à luz da Bíblia, precisamos entender o que não é mansidão à luz da Bíblia. Primeiro, mansidão bíblica não é uma deficiência de caráter. Ou seja, mansidão, de acordo com o Senhor Jesus, a mansidão que Jesus está se referindo aqui, não está relacionada àquelas pessoas que são inseguras, que são passivas, que não possuem convicção. Isso não é mansidão bíblica, isso é deficiência de caráter. Às vezes o mundo confunde essas duas coisas. A mansidão bíblica também não é uma questão de temperamento. Como nós observamos, há pessoas que possuem temperamentos diferentes. Dependendo do temperamento da pessoa, ela pode ser mais extrovertida ou introvertida, ela pode ser mais inclinada à ira, ou ela pode ser mais passiva. Todavia, a mansidão a qual o Senhor Jesus está se referindo aqui, não é uma questão de temperamento. A mansidão bíblica também não é, meus queridos, paz a qualquer custo. Ser manso não significa ser conveniente, não significa você ficar em cima do muro com medo de desagradar um ou outro. Ser manso não significa você não ter opinião por medo de desagradar as pessoas. O manso, de acordo com as Escrituras, o verdadeiramente manso, ele não é aquele que busca a paz a qualquer preço. Então, quando Jesus fala de mansidão, ele não está falando desse tipo de distorção que muitas vezes o mundo confunde com mansidão. Não é uma mansidão a qualquer custo, não é uma questão de temperamento, não é uma deficiência de caráter. Mas a mansidão bíblica, meus queridos, na verdade, ela nasce justamente dessa obra que o Espírito Santo faz na vida do verdadeiro crente. Veja bem, a primeira verdade que eu gostaria de destacar a respeito da mansidão, segundo as Escrituras, é que o pré-requisito dela, o pré-requisito para nós termos essa terceira bem-aventurança, é possuirmos as bem-aventuranças anteriores. Ou seja, ninguém pode ser considerado verdadeiramente manso à luz da palavra de Deus sem que possua as qualidades que já foram mencionadas aqui nas bem-aventuranças. Ele precisa ser pobre de espírito, ele precisa
lamentar pelos seus pecados diante de Deus. E o termo manso, utilizado pelo Senhor Jesus Cristo aqui, vem do grego, é a palavra praus, e significa brando, dócil, gentil. Logo, uma pessoa que é mansa, ela é uma pessoa branda, uma pessoa paciente, uma pessoa gentil, uma pessoa obediente. Esse termo ele era utilizado naquela época para se referir a um animal que foi amansado, que foi domesticado. Por exemplo, aquele cavalo que ninguém é capaz de montar, bravo, forte, mas que uma vez adestrado, ele se tornava manso. Então, veja, ele não deixou de ser forte. Entretanto, a sua força agora está sob controle. E mansidão é isso, meus queridos. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é você ter a sua força sob controle. Um autor chamado Sinclair Ferguson aborda a questão da mansidão da seguinte maneira. Ele diz assim: a palavra mansidão é notoriamente difícil de definir, mas certamente não significa fraqueza de caráter. Pelo contrário, é uma força humilde. Ela fala tanto de experiência daquele homem que aprendeu a submeter-se às dificuldades, sabendo que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o seu bem. É o homem que compareceu ao tribunal de Deus e abdicou dos seus supostos direitos. Ele aprendeu em gratidão e graça a submeter-se ao Senhor e a ser gentil com os pecadores, mesmo quando ofendido. Veja, nós aprendemos com esta citação de Sinclair Ferguson que uma pessoa verdadeiramente mansa é uma pessoa humilde em sua autoavaliação. É uma pessoa submisso a Cristo. E, consequentemente, é uma pessoa também capaz de ser paciente com as faltas que os outros cometem contra ela. O manso é aquele que reconhece o seu real estado de pecado e miséria diante de Deus. Eles sabem que ele realmente é. Ele se relaciona com Deus de uma forma submissa. Ele se coloca sob a vontade de Deus, porque ele sabe quem ele é e quem Deus é. Então a submissão, ela vai nascer a mansidão, ela vai nascer justamente dessa consciência de quem nós somos diante de Deus. Somos pecadores. Não temos o que argumentar diante de Deus. Devemos nos submeter à vontade dele, devemos obedecê-lo. Mas veja, o manso, ele desenvolve também uma atitude humilde, paciente, tolerante em relação aos outros. Quando muitas vezes é afrontado, quando muitas vezes é injustiçado, quando muitas vezes ele é perseguido. Ser manso é ter uma visão correta de quem nós somos, e isso se reflete no nosso relacionamento com o nosso próximo. A mansidão, queridos, ela é relacional. Enquanto que a humildade de espírito envolve convicção, o choro pelos pecados envolve emoção, a mansidão diz respeito aos nossos relacionamentos. Há um progresso nessas bem-aventuranças, mas todas elas estão conectadas por uma virtude: humildade. Inclusive, a mansidão é um grande teste para a nossa humildade. Então, veja só, meus queridos, eu não sou humilde apenas de joelhos,
quando reconheço o meu pecado, quando choro por ele. Eu sou humilde quando eu lido com as pessoas, especialmente quando eu sou ofendido, talvez até acusado, mas quando eu sou capaz de lidar com essas situações, com minhas ações, com minhas reações sendo controladas pelo Espírito Santo de Deus. Martin Lloyd-Jones, comentando essa bem-aventurança, recomendo o comentário dele sobre as bem-aventuranças, viu? Se você não conhece, compre, leia, muito bom. Martin Lloyd-Jones diz assim: todos nós preferimos condenar-nos a nós mesmos, e não que outras pessoas nos condenem. Talvez eu confesse sobre mim mesmo que sou um pecador, mas é devido a um puro instinto que não gosto que alguém me chame de pecador. Ora, esse é justamente o princípio espiritual introduzido por esta bem-aventurança. A mansidão é o verdadeiro teste da humildade, porque uma coisa é eu dizer que sou um miserável pecador, outra bem diferente é ouvir alguém me chamando de pecador e ainda assim reagir com mansidão. Alguém já disse, meus queridos, que o espírito manso é como um carvão umedecido, não pega fogo com facilidade. E quem foi que umedeceu esse coração que um dia foi tão bravo, que um dia foi tão indomável? Foi porque um dia, meus queridos, nós contemplamos aquele que a palavra de Deus diz que era manso e humilde de coração, sendo injustiçado, sendo vilipendiado, sendo maltratado, sendo escarnecido. E mesmo assim a sua reação foi com mansidão. Como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Para ele era muito mais difícil ser manso do que para nós. Veja, quando os homens nos acusam, mesmo que eles estejam errados, há uma coisa em que eles têm razão: nós somos pecadores, nós realmente não prestamos, mas Cristo não é assim. Spurgeon dizia assim: se alguém pensar mal de você, não fique bravo com ele, você é pior do que ele pensa. Se alguém pensar mal de nós, temos essa certeza, somos mais pecadores do que aquela pessoa imagina. Mas o que dizer do Senhor Jesus Cristo? O que Cristo fez para ser desprezado, para ser maltratado, para ser caluniado pelos homens? Nada. Mesmo assim, em sua mansidão, como eu disse, ele foi a semelhança de uma ovelha muda para a cruz, para o sacrifício no Calvário, e foi isso que quebrou os nossos corações. Agora, quando nós olhamos para ele, quando nós olhamos para a sua atitude de mansidão diante de tamanha injustiça, aquela fúria, aquele desejo de vingança, ele cai por terra. Porque veja, ele sim tinha todo o direito de se vingar, mas ele confiou a si mesmo àquele que julga retamente. Em suma, meus queridos, neste primeiro ponto, a mansidão bíblica ela não é fraqueza, mas força controlada pelo Espírito Santo de Deus. Ela nasce de um coração consciente do próprio pecado e ao mesmo tempo consciente também de que foi alvo da maravilhosa graça de Cristo. Ela vai se manifestar nos nossos relacionamentos
relacionamentos com Deus e com o próximo, especialmente com o próximo quando muitas vezes nós somos ofendidos, injustiçados, caluniados. É nessas horas que contemplamos o nosso maravilhoso Salvador, manso e humilde, e aprendemos com Ele, e somos transformados por Ele, a não reagir segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em segundo lugar, o segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta noite: o manso não luta pelos seus próprios interesses, mas pelos interesses do reino. Esse ponto ele é interessante e eu queria convidar você a refletir comigo acerca dele. Depois de definirmos aqui o que é mansidão à luz da palavra de Deus, algumas pessoas podem pensar que o cristão seja alguém apático, alguém que não é capaz de nunca levantar a sua voz, aquela pessoa que é o saco de pancada de todo mundo. Veja, essa não é a descrição bíblica do cristão e nem do manso. O ponto é que o manso substitui a agressividade desordenada pela submissão à palavra de Deus. O manso, por um lado, não defende os seus próprios interesses, mas no que diz respeito ao próximo e ao reino de Deus, ele é firme, ele é consistente. Mansidão não é evitar conflitos apenas para não ser desagradável. Mansidão é escolher os conflitos nos quais você vai se envolver, porque você tem esse compromisso diante de Deus, porque você sabe que a verdade de Deus está em jogo, que a glória de Deus está em jogo. Então, eu não vou ficar lutando pelos meus interesses mesquinhos, mas quando se trata das batalhas pela glória de Deus, pelo reino de Deus, pelo bem dos outros, eu devo desembainhar a espada e lutar. E nós vamos ver isso em alguns exemplos bíblicos. Abraão, observe a mansidão de Abraão, revelada lá em Gênesis, quando ele estava com o seu sobrinho Ló, e eles precisavam se separar. Abraão dá a Ló o direito de escolher a terra, a direção que ele desejasse seguir. E veja, aquela era uma prerrogativa de Abraão por ser o mais velho, mas ele concede esse direito ao seu sobrinho Ló. E ele diz a Ló: olha, escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu o lado mais próspero. Aqui nós percebemos a motivação do manso. O seu coração não está nessas coisas terrenas, o seu coração não está nas coisas desta terra, muito embora mais na frente nós vamos ver que é ele que vai herdar a terra, o manso. E quando o manso entra em conflito, ele não é fraco. Veja, quando teve que defender o seu sobrinho Ló, Abraão, ele enfrentou vários reis. Ele agiu como um verdadeiro guerreiro para resgatar Ló das mãos desses homens. Outro exemplo de mansidão é José. Depois de tudo o que ele sofreu por causa da maldade dos seus irmãos, que foram capazes de vendê-lo como escravo para o Egito. Mais tarde sobreveio uma fome naquela terra e eles tiveram que ir para o Egito para buscar alimento. E adivinhe quem era o braço direito de Faraó? Era exatamente José. Ele tinha sido promovido o segundo maior do Egito, o primeiro-ministro do Egito. José não era covarde. E ele não quis, de forma nenhuma, usar o poder que ele tinha agora para se vingar dos seus
irmãos. Isso é mansidão. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele tinha todo o poder para tal, mas ele não quis agir por instinto. Ele se submeteu à vontade de Deus. Números 12, 3 diz que Moisés era manso mais do que todos os homens que haviam na face da terra. E talvez alguém diga assim: mas pastor, não foi esse Moisés que quando desceu do Sinai, ele viu o povo adorando lá o bezerro de ouro, e ele ficou tão furioso que ele quebrou as tábuas da lei? Sim, é esse mesmo Moisés, mas Moisés não estava defendendo a si mesmo, ele estava defendendo o Senhor. Pense em Davi, um dos maiores guerreiros da história de Israel, e Saul sabia que Deus tinha ungido Davi para ser o próximo rei. Saul odiava Davi e tentou matá-lo de várias formas, em diversas ocasiões. E de repente, Davi se depara em uma ocasião com Saul dormindo. Depois de ter sido alvo das investidas de Saul para matá-lo, e Davi estava ali junto com os seus homens, e os homens deram todo o incentivo: não vá, mate ele, essa é a sua hora, não vacile, se você deixar ele escapar, é ele quem vai te matar. E Davi disse não. Davi pegou a lança, pegou a bilha de água de Saul, para que ele soubesse que ele podia ter matado Saul, mas ele não o fez. Ele não usou a sua força. Ele tinha a lança de Saul. Saul estava dormindo, mas ele não se vingou. Entretanto, queridos, como nós sabemos, o maior exemplo de mansidão que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse na sua palavra que ele é manso e humilde de coração. Vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o apóstolo Pedro diz algo fantástico a respeito do Senhor Jesus, lá em 1 Pedro 2, 23, ele diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse, para mim, é um dos versículos bíblicos mais desafiadores. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja, Cristo tem todo o poder das mãos. Ele poderia se vingar imediatamente daqueles que o maltratavam, daqueles que o ultrajavam, daqueles que escarneciam dele, mas ele não fez. Isso é mansidão, meus queridos. Jesus nunca se defendeu. Contudo, quando profanaram o templo do seu pai, ele pegou o chicote, ele expulsou os cambistas, e ainda assim a Bíblia diz que ele era manso. Cristo foi manso quando ele encarou o julgamento injusto como ovelha muda, mas ele não foi omisso, ele não foi covarde. Ele estava sendo extremamente corajoso, ele estava sendo extremamente obediente ao Pai, ele estava entregando a sua própria vida ativamente para a glória de Deus e para a nossa salvação. Ele é o exemplo supremo de mansidão. Em resumo, queridos, o manso não é apático nem covarde, ele age com firmeza, ele age com coragem, mas sempre buscando
os interesses do reino de Deus e do próximo. Ele não luta por interesses mesquinhos, pessoais, mas ele escolhe os conflitos que glorificam a Deus, aqueles que realmente ele sabe que ele precisa agir por sua fidelidade a Deus, por amor a Deus. Abraão, José, Moisés, Davi e, acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo nos mostram que a verdadeira mansidão é controlar a própria força, agindo no tempo certo, para defender o reino e o próximo. E em último lugar, queridos, o manso herda a terra tanto no presente quanto no futuro. Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de enfatizar. Quero chamar a sua atenção para a promessa que está aqui na terceira bem-aventurança, a promessa anexa à terceira bem-aventurança. É dito: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Veja, essa bem-aventurança, ela pode ser entendida por nós em dois sentidos, tanto no presente quanto no futuro. O crente, ele herda a terra no presente. E quando nós dizemos isso, nós não estamos querendo afirmar, não nos entenda mal, que significa que o crente ele vai ser milionário, que ele vai acumular grandes fortunas nesta vida. Certo que alguns crentes terão condição financeira melhor, mas não é uma promessa a respeito disso. Quando a Bíblia diz que nós herdaremos a terra, e isso se aplica ao presente, está justamente ligado ao fato de que o crente ele é capaz de extrair desta vida aquilo que o incrédulo não consegue. Ele consegue viver esta vida à luz da eternidade. Ele consegue usufruir plenamente desta vida, enquanto que o incrédulo, mesmo com muitas posses, mesmo com muitos recursos, ele não é capaz de experimentar a verdadeira satisfação na alma. Porque há um vazio dentro dele do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Veja, isso acontece especialmente porque o incrédulo sabe que a vida é passageira, que a morte virá, e ele não tem segurança do que vai acontecer após a morte. Todavia, queridos, o crente, ele recebe no presente um vislumbre das bênçãos eternas. Ele recebe no presente um vislumbre das bênçãos eternas. Ainda que ele não seja alguém que possua posses neste mundo, talvez ele tenha pouco, mas ele tem a paz que excede todo o entendimento, ele tem a alegria do Senhor, ele tem o contentamento em toda e qualquer circunstância, como nos diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a maneira como de fato nós herdamos a terra aqui já no presente. Quando nós glorificamos a Deus, nós também desfrutamos de Deus, somos satisfeitos por Deus. Entretanto, certamente o sentido desta bem-aventurança não se esgota no presente. Na verdade, a promessa ela é completa e plenamente cumprida no futuro. A palavra terra aqui deve ser entendida no sentido de terra prometida, aquela terra prometida por Deus na sua aliança. Veja, lá no Antigo Testamento, Deus fez uma promessa a Abraão,
a promessa de que ele herdaria uma terra. Entretanto, chama a nossa atenção, lá no Antigo Testamento, o fato de que em nenhum momento a terra prometida, ela foi totalmente ocupada pelo povo de Deus. O cumprimento não se deu ali no Antigo Testamento. Isso é uma prova de que ainda há um cumprimento para esta promessa. Ainda essa promessa será cumprida de forma definitiva. A posse da Canaã celestial. E veja, pela graça e misericórdia de Deus, nós herdamos a terra. E aqui estamos falando de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde o Rei enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá pecado, dor, lágrimas, onde Cristo reinará eternamente. E se aqui nesta vida, veja só, se aqui nesta vida nós já desfrutamos de alegria no Espírito Santo, lá nós vamos desfrutar da plenitude da alegria. Se aqui nesta vida nós já desfrutamos da paz de Cristo, lá então nós desfrutaremos da plenitude da paz. Se já aqui nesta vida, meus queridos, nós recebemos o consolo do Espírito Santo, lá então nós seremos plenamente consolados. De modo, meus queridos, que o ensino da palavra de Deus é claro. Nós não devemos nos desesperar, porque muitas vezes aqui neste mundo, os cristãos, eles estão em condição de dificuldade, enquanto que os ímpios estão prosperando. Muitas vezes eles são alvos de injustiça aqui neste mundo. Muitas vezes eles são perseguidos pelo mundo, maltratados pelo mundo. Mas nós não devemos pagar o mal com o mal. O Salmo 37, do 9 ao 11, diz assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Veja que a promessa é uma promessa que já existia lá no Antigo Testamento, né? Então, observe que algo também que chama a nossa atenção aqui nessa bem-aventurança é que quando você lê, não está escrito bem-aventurados os mansos porque eles conquistarão a terra. Ou você também não vai ler bem-aventurados são os mansos porque eles comprarão a terra. Não. Bem-aventurados são os mansos porque eles herdarão a terra. Ou seja, essa é a grande promessa do Evangelho. As bênçãos que nós recebemos, elas são resultantes da graça do nosso Deus. Elas não são recebidas por causa dos nossos méritos, por causa dos nossos esforços. A nossa salvação, a vida eterna, ela é herdada, ela é recebida como um dom, ela é dada pela graça de Deus a nós. Meus queridos, como isso é maravilhoso e ao mesmo tempo é libertador. Enquanto que você vai ver as pessoas do mundo aí lutando para conquistar a terra, nós herdaremos a terra. E isso é algo que quem nos promete é o próprio Cristo. E isso faz com que você possa viver a vida sem essa pressão de ter que galgar grandes coisas a qualquer custo, porque você já sabe que já recebeu tudo pela graça de Deus. Você é capaz
de desfrutar da caminhada. Você é capaz de, nessa jornada, ajudar o próximo. Você não vê o outro como um competidor. Você não vê o outro como uma ameaça. Você é capaz de se alegrar com ele quando ele estiver alegre, de chorar com ele quando ele chora. Porque o que Deus há de conceder a você, você vai receber, você vai herdar, e é pela graça de Deus, não é pelos seus méritos. Se fosse pelos seus méritos, você ia perder, mas é pela graça. Por isso que eu digo que isso nos liberta desse sentimento de competitividade, de inveja, de não sermos capazes de desfrutar desta caminhada, dessa jornada, desta maratona aqui. O prêmio já está garantido. Claro que a gente vai correr da melhor forma possível, mas a gente não vai viver com esse espírito de competição. A gente vai ajudar aqueles que estão ali cansados. Em resumo, queridos, a promessa anexada à bem-aventurança dos mansos nos lembra que a verdadeira herança não depende do nosso esforço, mas da graça de Deus. No presente, o crente enfrenta muitas adversidades, perseguições, mas ele vive com paz, alegria, contentamento. No futuro, ele vai participar desta herança definitiva da terra, novos céus e nova terra em Cristo Jesus. Portanto, queridos, o manso, ele confia na fidelidade de Deus, ele espera com paciência nas promessas de Deus, e em especial de que ele herdará a terra. Gostaria de trazer algumas breves aplicações para nós concluirmos nesta noite. Primeiro, a mansidão é um reflexo mais nítido do coração de Cristo. Veja, Jesus foi o homem mais manso que pisou nesta terra. Ele não retalhou, ele não pagou o mal com o mal. Quando injuriado, ele não ameaçou aqueles que o feriram, mas ele entregou-se, como diz o texto, àquele que julga retamente. E é esse Cristo, meus queridos, que habita dentro do crente pelo seu Espírito. Cada vez que você escolhe não se vingar, cada vez que você escolhe perdoar, cada vez que você escolhe não carregar no seu coração mágoas, Cristo está sendo formado em você. Veja, o mundo precisa ver Cristo em nós. E nós devemos suplicar, Senhor, que eu possa ser cada dia mais parecido com o teu Filho amado, Jesus Cristo. Mas eu queria convidar você a refletir nesta noite. Será que as pessoas que convivem com você, será que elas veem em você a mansidão de Cristo? Será que elas acham você parecida com Cristo neste aspecto? Veja, a mansidão é um grande teste para humildade. É muito fácil para nós reconhecermos que somos pecadores, mas quando muitas vezes outros nos lembram disso, nós não queremos aceitar. Que nós possamos imitar o nosso Senhor, sendo mansos, sendo humildes. Segundo, a mansidão é o remédio contra o espírito de vingança. E aí é interessante porque você e eu vivemos numa cultura onde as pessoas dizem assim: eu não sou daquele que leva desaforo para casa. Mas o discípulo de Cristo aprendeu a entregar-se àquele que julga retamente. Em vez de revidar, em vez de pagar o mal com o mal, nós somos instruídos a orar por aqueles que nos ofenderam. Em vez de responder com ira, nós devemos entregar as nossas causas diante daquele que julga retamente. Isso não é fraqueza, mas de acordo com as Escrituras, é mansidão. Como é que você tem reagido? Como é que você reage no trabalho,
no trânsito, na família, na igreja. A mansidão, meus queridos, deve ser a nossa marca, e isso nas pequenas coisas cotidianas. Terceiro, a mansidão muda a nossa visão sobre o mundo. Veja, os mansos herdarão a terra. Isso significa que o cristão, ele não precisa lutar por espaço neste mundo com essa competitividade, ganância que você vê hoje em dia, onde muitas vezes você vai ver pessoas agindo sem nenhum tipo de pudor, abandonando princípios, valores, em nome das suas próprias conquistas mesquinhas. Tudo já é nosso em Cristo. Paulo vai dizer isso, né? Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, tudo você já recebeu pela graça de Deus. Viva com contentamento. Pare de ser tão influenciado pelo mundo, a forma de pensar do mundo, que busca de forma desenfreada sucesso, poder, posição. O manso é aquele que é capaz de compreender que tudo que ele recebeu é pela graça, e nada do que vierem a fazer conosco nesta vida pode tirar a verdadeira riqueza que nós temos, a nossa salvação eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Queridos,